Bom, como parte do componente de ensinar e aprender história, vou falar agora sobre história arqueológica. O conteúdo tem aproximadamente 2 horas e ele tem o objetivo de atingir, no caso, alunos da quinta série do ensino fundamental. Os objetivos desse conteúdo, no caso, é que o aluno entenda os fatos acontecidos que propiciaram a evolução da raça humana e o progresso que existe até hoje. E proporcionar ao aluno que ele, no caso, entenda as dificuldades que os povos antigos tinham, né, para conseguir alimento. Os pré-requisitos é compreender a linguagem escrita ou estar disponível a entendê-la. Capacidade de fazer conexões entre o passado e o futuro. Os recursos de materiais didáticos são cartazes, pedras colhidas na natureza, pedaços de madeira reciclável, folha de ofício e tecido Oxford, para que a gente possa desenhar uma sapata nele, que pode ser desenhado no tecido Oxford, e pincéis. Assim, os povos antigos são as palavras do glossário, né? Povos antigos são aqueles povos que existiam na antiguidade, os hábitos, que é aquilo que eles cultivavam, e a comunicação, que é o modo como eles se expressavam, através de pinturas, através de desenhos rupestres deixados nas paredes para nós. Então, assim, as questões problematizadoras são assim a dificuldade do acesso, né? E a facilidade que nós temos hoje aos bens que nós consumimos e a banalização desse acesso que nós temos. O caminho percorrido e as dificuldades até encontrar o alimento e a descoberta de como a ação e o tempo e o desgaste que isso produz nas coisas. A atividade de mobilização para o conhecimento, eu vou contar a história, no caso desses povos antigos, né? Que eram 3 os povos antigos que existiam no Brasil, e é bem interessante, né? A história deles tem tudo a ver com a nossa realidade, tem tudo a ver assim, com o nosso desenvolvimento como sociedade. Um dos povos eram os coletores. Esses povos, eles eram, no caso, eram humanos até o período neolítico, onde a caça e a coleta eram os meios de sobrevivência dessa população. Eles eram nômades, ou seja, viviam em vários lugares, né? E mudavam seguidamente de território. E eles povoavam do sul até o nordeste. No caso sul, no caso Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nordeste ali, Bahia, aqueles outros povos ali daquela região, no caso, eles existiram há 50 mil anos atrás até 2.500 anos atrás. Eles usavam, no caso, o arco e a flecha, e as bolhadeiras e os instrumentos de pedra. A bolhadeira é interessante porque até hoje se ouve. A bolhadeira é tipo um barbante feito de couro com três bolas em cada uma das pontas que tu atira, no caso, nas patas traseiras do animal, e o animal se enreda e cai. E também eles tinham instrumentos de pedra em forma de bumerangue. Eles alimentavam de caça e frutos silvestres e eles moravam em cavernas. Logo após esses povos, qual os povos que surgiram? Surgiram os agricultores e ceramistas. Eles foram sedentários, eles paravam muito num lugar, eles não se moviam muito desse lugar. Eles se instalavam em grandes aldeias e tinham amplo conhecimento da agricultura e do artesanato. Um fato interessante que esses povos eles viveram de 3.500 a 1.500 anos atrás. Eles foram os povos que, quando chegaram aqui os portugueses para colonizar o nosso Brasil, eles estavam aqui presentes. Então, assim, esses povos eles entraram em contato com os portugueses e acabaram sendo eliminados por causa que, assim, ou em contato com as pestes que eles traziam, em contato com as doenças, ou, no caso, boa parte por causa que foram escravizados. No Rio Grande do Sul, eles eram chamados de Itararés. No Sudeste e no Nordeste, eles eram chamados de Tupis-Guaranis. Depois tínhamos os povos do litoral, que eles viviam da pesca e dos alimentos marinhos. Eles habitavam desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul também. Há cerca de 6.000 anos atrás, eles fixavam em lugares, eles usavam o fogo devido à grande quantidade de comida que eles possuíam, eles eram coletores e fabricavam arpões e anzóis de ossos. Os materiais que nós vamos usar, no caso, para as atividades, o material didático seria assim, ó, para mostrar a lança que foi confeccionada de um material, né, de uma madeira achada, um pedaço de madeira velha, foi afinada a ponta dela, entendeu? Para demonstrar que eles, no caso, eles se utilizavam de materiais que, no caso, eram domésticos, coisas que eles iam achando, materiais coletados
e seria uma lança que era usada para no caso, caçar os animais. Para mostrar a questão da problemática, a questão problematizadora de quando eles tinham dificuldades da caça, eu desenhei uma sapata. Que aí, no caso assim, ó, a sapata ele pôs algumas dificuldades, no caso, e ela é lúdica e didática. Aí assim, ela começa na casa e vai até a caça. Por esse caminho, ele pode se encontrar um caminho sinuoso, no caso, né? Pode se encontrar chuvas e tempestades, animais peçonhentos, areia movediça, riacho, animais selvagens, jacarés, desmoronamento no caminho, entendeu? E uma das coisas interessantes é que o caminho de ida nem sempre podia ser o mesmo caminho de volta, por causa que se ele tivesse desmoronado algum lugar, aí ficaria difícil para eles manter o mesmo caminho. E assim, uma coisa interessante é que dá para trabalhar na avaliação e no caso, nas tarefas para os alunos, no caso assim, ó, é a confecção de desenhos, no caso. E aí eu queria passar essa atividade deles fazerem desenhos e depois eles desenharem algumas coisas para os outros alunos e que os outros alunos viessem identificar o que eles quiseram dizer com esse desenho, que era a forma como eles se comunicavam e como eles deixaram a história para nós. Pinturas rupestres, demonstrando como aconteceu determinado fato naquela época. O que para nós é livro hoje, lá era fatos históricos. Então era mais ou menos isso aí. E aí depois também tem assim, as pinturas encontradas nas paredes. Aqui estão um pouco em preto e branco, aí não aparece muito nitidamente, né? Mas aqui tem pinturas coloridas, que eram pinturas que eles deixaram naquela região nordeste ali, para nós, entendeu? São pinturas que eles deixaram para nós, para que nós hoje conhecêssemos um pouco mais da história desses povos antigos, dos povos arqueológicos. As confecções das armas deles eram feitas muitas vezes com pedras encontradas na natureza que eles acabavam lascando em outra, até para a própria produção de fogo, coisas que eles encontravam na natureza mesmo. Eles esmerilhavam ela com uma lascando na outra, com os próprios utensílios, para que elas ficassem no formato de uma ponta de lança, de várias coisas. E a cerâmica também, que era usada pelos povos agricultores, né? Que deu origem, no caso, foi o último povo que teve, no caso, no Brasil, antes da colonização portuguesa, né? E eles usavam filtro de materiais de barro. Só para exemplificar, no caso, nós poderíamos utilizar, no caso, a argila para fazer, no caso, esses materiais aqui. Entendeu? Tentar fazer alguma coisa parecida. Claro que isso aqui é de um material de cerâmica um pouquinho mais desenvolvido, mas também daria para fazer nesse sentido. E também, o arco e flecha é uma coisa interessante, assim, ó. Não estou dizendo que eles usassem isso, mas isso aqui é uma folha de imbira com, no caso, outra árvore, um cipó. No caso assim, ó, a imbira, no caso, ela é com essa outra parte do cipó é marmelo. Imbira e marmelo. No caso assim, se vocês veem, ela tem um pouco de elasticidade. Então eles precisavam de ter materiais que eram encontrados na natureza para dar elasticidade. De um modo bem didático, né, poderia mostrar para eles, no caso, como era confeccionado. E aqui nessa parte em que eu usei uma folha de imbira, que é uma folha bem resistente, isso aqui foi feito no início do ano, para a primeira aula de arqueologia que deu, na metade do ano, né? Mas pode ser usado aqui um elástico velho, e aqui pode ser usado um pedaço de madeira, entendeu? Que aí o elástico mesmo vai fazer essa elasticidade que essa madeira faz. Era mais ou menos isso que tínhamos como parte da aula de História da Arqueologia. Espero que vocês tenham gostado, tá? E espero que tenha sido contente para o professor. Muito obrigado. Tchau. Tenha uma boa tarde.